entendendo muito bem de fisiologia, de bioquímica. Isso me facilitou nesses 19 anos de atuação a conhecer melhor qualquer tipo de paciente que senta aqui no meu consultório. Toda vez que nós estamos aqui conversando, a gente bate um papo para entender corretamente o que está acontecendo e fazendo uma boa anamnese, uma anamnese bem afiada, uma anamnese diferenciada, eu consigo compreender o que está acontecendo com aquele organismo. Então, seja qual for o caso ou quadro que o paciente venha me apresentar, eu consigo conduzir com ele. Isso eu gostaria de discutir com vocês, que nós temos que ser profissionais que sabem perfeitamente o que está acontecendo com o nosso paciente. Seja um caso de emagrecimento, seja um caso de nutrição materno-infantil, ou uma nutrição de regeneração para o idoso, ou um atleta, independente da demanda, nós temos que fazer a leitura correta daquele organismo, daquele indivíduo. A nutrição ortomolecular, ela é uma nutrição bem antiga, desde 1960, que ela está sendo colocada à disposição da medicina para que a gente tenha uma outra visão. Começa lá na década de 60 com Linus Pauling, desenvolvendo a importância, observando, na verdade, a importância das vitaminas no tratamento de doenças. E isso mudou muito a forma de enxergar. E isso para a nutrição foi muito bom, porque na nutrição acreditava-se que a comida, antigamente, né, a medicina acreditava que a comida ela era uma coisa secundária à saúde. E não é bem assim. A gente sabe que a nutrição com boas vitaminas, bons minerais, bons antioxidantes, fazem com que a pessoa tenha um melhor quadro, uma qualidade de saúde. Linus Pauling trouxe isso tudo, essa função, esse grau de importância para as vitaminas, e isso, de novo, favoreceu a nutrição. Então, palmas para o Dr. Linus Pauling, que nos ajudou demais, mesmo não sendo a intenção. Uma vez que as pessoas compreenderam que se a célula recebe a quantidade correta de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de bons lipídios e bons fitoquímicos nutritivos, ela vai ter mais saúde, a nutrição cresceu ao olhar da população. Então, se eu consumir uma quantidade melhor de vitamina C, eu vou prevenir doenças? Yes! Sim, você vai. Se você estiver atento ao que você está comendo, você vai se sentir sempre melhor, com uma potência de função física melhor, né? Então, vale a pena conhecer essa terapêutica. Depois eu vou convidar vocês em outros vídeos para a gente desenvolver melhor essa maravilha que é entender a função celular através das vitaminas e minerais, que é uma coisa que a medicina ortomolecular e biomolecular faz. Então eu quero que vocês, nutricionistas, se aventurem nisso também, que isso faz parte da nossa profissão, tá? Vale a pena demais. E existem áreas vastas e diferentes que envolvem a nossa área, sabia? Hoje a gente vê muito profissionais pensando, olha, meu paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, então seria interessante que ele tomasse uma dose do resveratrol, como um nutracêutico, para evitar que ele tenha um excesso de produção de radicais livres após a revascularização. Meu Deus, antigamente não se pensava assim, que nós tínhamos que entrar com uma suplementação de resveratrol, preparar a alimentação do paciente no período pré-cirúrgico, entrando com nutrientes antioxidantes, inclusive o próprio resveratrol natural, para conseguir melhorar a recuperação dele, melhorar uma cicatrização. Então, são aventuras que se tem da nutrição dentro de outras disciplinas, e a gente pode tomar posse disso desde que a gente tenha o conhecimento correto. Por que eu tô falando sobre isso e o que isso tem a ver com consultório, Patrícia? Meus amores, se nós soubermos atender corretamente no consultório, a relação que vai se criar com o cliente é uma relação de segurança. Você vai ser aquele profissional que está sempre ali para conduzir o paciente no caminho da saúde. Você vai orientá-lo o que é melhor para o organismo dele, qual é a alimentação melhor para o organismo dele, quais são as vitaminas e minerais mais importantes para ele consumir, porque quando você faz uma boa análise, quando você faz uma boa anamnese, você consegue entender quais são os pontos fracos, os pontos fortes daquele corpo, mas identificando os pontos fracos, você consegue
conduzi-lo melhor. Então, depois que você faz essa análise através de uma boa anamnese, você consegue dizer para ele, olha, se futuramente você for fazer uma cirurgia, se acontecer alguma lesão, porventura você frature algo, é importante que você conduza com tais nutrientes, porque essa pode ser uma dificuldade do seu corpo. Quantos indivíduos têm alterações fortes de cálcio? E isso a gente conhece muito bem, chama-se litíase renal, pessoas que fazem cálculos de cálcio, cristais de cálcio nos rins. Isso é um desequilíbrio da célula e a gente precisa conhecer isso direitinho, entender através de uma anamnese, dos exames clínicos, que isso é algo errado. Então, se porventura esse indivíduo precisar de cálcio e não estiver seguindo a alimentação que você propôs para ele, ele vai ter problemas. Então, a gente tem que saber muito bem identificar isso e explicar para ele, olha, o seu organismo tem um tipo de alteração que prejudica o seu metabolismo de cálcio, então você precisa ter cuidado com esses XYZ alimentos. Olha só para você ver como é que é. A nutrição é muito importante. Fora que a nutrição tem se desenvolvido do ponto de vista da genética, meu Deus do céu, né? Como isso está desenvolvido. Desde os testes genéticos para entender se o indivíduo tem uma falha ou outra no metabolismo de algum componente, como acontece com o tetrahidrometilfolato, né? Essa molécula que precisa acionar, que aciona a enzima que vai transformar o ácido fólico em metilfolato, que é a formativa do ácido fólico. Muitas pessoas não têm essa enzima, muitas pessoas não têm capacidade de absorção de ferro, tem uma alteração na molécula hepcidina. Tudo isso a gente vai aprender ainda. Se você está se formando, calma, se você não conhece esses termos, há um campo de estudo sobre isso. Se você acabou de se formar, meus amores, tá na hora de aprender, tá? A gente precisa entender desses processos. Indivíduos que não têm boa absorção de vitaminas que são fundamentais.